Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos aos juízes eleitorais, chefes de cartório, servidores, advogados, militantes do direito eleitoral. E hoje iniciamos a nossa palestra, a primeira palestra do dia, com um tema bastante relevante, que é a improbidade e inelegibilidade e as condenações dos tribunais de contas. E aqui eu estou ladeada por grandes conhecedores da matéria, meu querido amigo Dr. Luiz Magno, professora e advogada Marilda, advogada em Brasília, conhecedora do tema, e o conselheiro Adircélio, um conselheiro muito atento às questões no que tange à lista. Suas decisões têm sido de uma responsabilidade e trazendo temas novos, para a Corte de Contas. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque tenho acompanhado as decisões do conselheiro Adircélio. Então, com isso, e a depender dos critérios, conselheiro, objetivos adotados pelo Tribunal de Contas, vamos ter um reflexo aí nas eleições municipais. Bom, feitas essas considerações iniciais, eu passo a leitura dos currículos dos nossos membros da mesa. Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, vice-presidente do Tribunal de Contas, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Contabilidade e Auditoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em Direito pela UFSC, foi auditor independente de 92 a 98, atuou na administração tributária como auditor fiscal nas 3 esferas do governo, município, Estado e União, de 98 a 2008, ingressou na fiscalização das contas públicas como auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 2008 a 2010, e desde 2010 é conselheiro da Corte de Contas catarinense, nomeado na vaga reservada constitucionalmente aos auditores substitutos de conselheiro, a partir da lista tríplice, com critérios de antiguidade e merecimento. Exerceu ainda as funções de conselheiro supervisor do Instituto de Contas, Escola de Governo do Tribunal de Contas, entre 2010 e 2013, e vice-presidente suplente do Instituto Rui Barbosa, que é a Associação Civil de Estudos e Pesquisas dos Tribunais de Contas, no biênio 2012-2013, e vice-presidente nacional da Audicom, Associação dos Auditores, composta de ministros e auditores e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil para o biênio 2014-2015. Doutora Marilda de Paula Silveira, advogada em Brasília, graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito Administrativo pela Federal de Minas Gerais, doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora de Direito Administrativo e Eleitoral, coordenadora em cursos de pós-graduação e capacitação online, desenvolve conteúdo, tutoria e atividades docentes em educação à distância desde 2009, atualmente é coordenadora do Núcleo de Educação à Distância na Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, coordenadora do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, em parceria com a Escola de Direito de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, secretária do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, IBRAD, e membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, vice-presidente do Instituto Brasiliense de Direito Eleitoral. Dr. Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, advogado em Florianópolis, graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, e das disciplinas de Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional nos cursos de graduação em Direito e Relações Internacionais. Experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria do Direito, Direito Público, Constitucional e Administrativo e Direito Eleitoral. Feito a leitura, então, gostaria de iniciar nossa palestra com o conselheiro Adircélio. Bom, muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, de uma maneira especial. Esse copo está segunda vez, né? Gostaria de cumprimentar
em primeiro lugar, a organização do evento, a OAB, ao Tribunal Regional Eleitoral, e eu faço na pessoa do desembargador César Abreu, pela iniciativa do evento em si. Gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa. E, enfim, o tema de hoje, eu vou focar na lista a ser remetida pelos tribunais de contas à Justiça Eleitoral, principalmente focando nas diversas questões polêmicas, já que esse é um tema muito controvertido no âmbito das Cortes de Contas, e me parece que não está bem resolvido ainda, não está bem pacificado. A legislação eleitoral, ela prevê uma contribuição valiosa por parte das Cortes de Contas no processo eleitoral. Na prática, ela representa uma efetiva e salutar interface entre a accountability horizontal, que é a accountability exercida pelas instituições públicas, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, sobre outros órgãos, no caso, a administração pública. E a accountability vertical, que é o controle realizado pelos cidadãos sobre os governantes públicos. Então, na prática, essa listagem elaborada pelos tribunais de contas, ele permite um diálogo profícuo entre esses dois institutos, a accountability vertical e horizontal, fomentando com isso uma integração entre o controle social e o controle institucional, o controle técnico exercido pelos tribunais de contas. Com isso, o objetivo desse instrumento é aprimorar a democracia e, consequentemente, a administração pública brasileira. A matriz constitucional desse dispositivo está no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição da República Federativa do Brasil, no qual consta a previsão de que, com o intuito de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato, considerando a vida pregressa do candidato, bem como a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício do cargo ou função pública, tem essa previsão. Com base nela, foi editada a Lei Complementar número 64, de 90, que, no artigo 1º, inciso 1º, a linha G, previa, isso na redação anterior à Lei da Ficha Limpa, que aqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, eu chamo a atenção dessa parte, rejeitadas por irregularidade insanável, eu chamo a atenção também para essa parte, e por decisão irrecorrível do órgão competente, esses estariam inelegíveis. Pois bem, seguindo essa redação de 1990, em 1997, a Lei 9.504, ela passou a prever que, nos anos em que se realizarem as eleições, os tribunais de contas deveriam ou devem disponibilizar à Justiça Eleitoral a relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitados por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão. Bom, a gente vê que ela reproduz basicamente a mesma redação do artigo 90. Antigamente, o prazo para a remessa dessa listagem era o dia 5 de julho e, recentemente, esse prazo foi alterado para o dia 15 de agosto. Bom, esse levantamento também, isso foi alterado pela Lei da Ficha Limpa. Antigamente era previsto que esse levantamento deveria corresponder aos 5 anos anteriores ao que se realizasse as eleições, e esse período, esse lapso de tempo, passou a ser de 8 anos. Pois bem, a Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 90, ela acrescentou aquele trecho, irregularidade insanável, a expressão que configure ato doloso de improbidade administrativa. Havia muita controvérsia sobre o que seria ou não irregularidade insanável, e, com isso, os tribunais de contas terminavam remetendo as listas sem fazer uma apuração efetiva do que seriam essas irregularidades. E construiu-se o entendimento de que caberia à Justiça Eleitoral analisar essa questão, já que ela é quem efetivamente decide pela inelegibilidade ou não dos candidatos. Pois bem, a partir desse arcabouço legislativo básico,
eu vou trazer algumas questões, algumas reflexões que envolvem a problemática da elaboração dessa listagem, acerca de quais critérios devem nortear as Cortes de Contas na elaboração dessa lista. Né? Eu vou trazer o meu posicionamento pessoal, embora eu faça parte de uma corrente por hora minoritária, né? Mas, de qualquer forma, vou trazer as reflexões para debate. Bom, a grande questão que se coloca é a seguinte: os tribunais devem ou não fazer uma depuração das irregularidades que ensejaram a rejeição de contas, entre aquelas insanáveis, que configurem ato doloso de improbidade, ou aquelas que não se enquadram nesse conceito. E, se sim, em que consiste essa irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade? Bom, a corrente majoritária, ela entende que essa qualificação do ato como de natureza insanável, que configure ato doloso, cabe à Justiça Eleitoral, e que a competência dos tribunais de contas está limitada a simplesmente arrolar todos os responsáveis que tiveram suas contas julgadas irregulares, independentemente da gravidade da conduta. A meu ver, não me parece que essa seja a melhor interpretação. Eu me alinho, como eu já disse, a uma corrente minoritária, no sentido que os tribunais de contas deveriam aprofundar essa análise, até com o intuito de poder contribuir melhor para essa integração entre as duas accountabilities. Muito embora eu reconheça uma série de obstáculos que a gente vai ver mais adiante, que na prática dificultam ou inviabilizam no atual estágio essa postura. Bom, o envio dessa listagem, do jeito que é feito hoje, sem uma análise da gravidade da conduta, ela, além de ser feita, a meu ver, ao arrepio da lei, já que uma condicionante é que configure ato doloso de improbidade, ela me parece um tanto quanto desarrazoada e desproporcional. Ela termina expondo os agentes públicos, aqueles que constam da lista, a uma situação de execração pública, né, já que a opinião pública tende a considerar que aqueles que constam da lista, remetida pelos tribunais de contas, eles praticaram algum ato que configure uma irregularidade, um ato doloso de improbidade administrativa, o que nós sabemos que não é bem verdade, né? Há uma decisão do STJ, né, justamente nesse sentido. O ministro relator Benedito Gonçalves, ele terminou por essa decisão da primeira turma, determinando a retirada do nome de um prefeito, isso foi no estado do Paraná, da lista dos tribunais de contas. E disse ele o seguinte: se o próprio Tribunal de Contas do Estado considera que a irregularidade, no caso foi uma dispensa de licitação, se deu por imperícia, não se enquadrando, portanto, na hipótese legal de inelegibilidade, o registro e a comunicação à Justiça Eleitoral ela não é necessária. Então, com base nisso, foi determinada a retirada do nome desse candidato da relação. Bom, a meu ver, os tribunais de contas devem ter toda a cautela na confecção dessa listagem, pois o senso comum levará a crer que quem nela consta cometeu um ato grave. Além disso, eu acho que não tem muita valia a remessa de uma grande quantidade de nomes numa listagem em que nós sabemos que a boa parte, a maioria esmagadora dessas irregularidades, elas têm um baixo potencial ofensivo, né? Isso acho que dificulta até o trabalho da Justiça Eleitoral, fazer essa garimpagem do que seria, né, um ato gravoso ou não. E a médio e longo prazo, esse procedimento termina também por contribuir para o afastamento dos bons gestores públicos, né, da atividade pública, o que, por óbvio, não é o objetivo da lei da ficha limpa. O principal argumento daqueles que dizem que não cabe ao Tribunal de Contas esse tipo de análise está baseado no fato de que o Tribunal de Contas não teria competência para julgar a ação de improbidade. Mas não é isso que trata aquele dispositivo que nós vimos, né? Aquele dispositivo fala em irregularidade que configure, né? Não que tenha sido condenado. O que configure, na verdade, é aquele que aparente um ato de improbidade. Porque, da mesma forma que não cabe aos tribunais de contas julgar a ação de improbidade, também não cabe à Justiça Eleitoral. Cabe à Justiça Comum, estadual ou federal, dependendo aí dos recursos envolvidos, né? Então, essa questão da condenação por improbidade, ela até
ela está enquadrada numa outra alínea, que não a G, a linha L, que fala dessa condenação por órgão colegiado judicial. Mas, enfim, e essa questão ela ganha grande relevância também se a gente adotar um viés crítico da atuação dos tribunais ao longo do tempo. Nós vivemos, isso não é um privilégio, né, ou uma característica do controle brasileiro, mas do controle da América Latina. Ao longo do tempo, o controle tradicional ele foi muito excessivamente calcado em formalidades, né, deixando de lado, muitas vezes, a substância, a essência do ato administrativo. E, com isso, há ainda, a gente convive com um resquício dessa cultura, da banalização das sanções. Então, a gente vê várias sanções, a gente tenta combater isso ao máximo, né, várias sanções que não tem, que o tribunal aplica, mas que não teria essa gravidade toda, né. Além disso, tem outra questão que é de grande relevância nessa problemática, que essa chamada jurisdição de contas, ao longo do tempo, ela foi construída, ela foi calcada muito na responsabilização objetiva do agente público e, no caso, mais especificamente, do ordenador da despesa. Sujeito ao ordenador, houve uma irregularidade, ainda que tenha sido no baixo escalão da administração, ele responde ou respondia independentemente de dolo ou culpa. A jurisdição de contas evoluiu ao longo do tempo, né? Hoje, não há que se falar mais em responsabilização objetiva, seja do ordenador ou de outro agente público, mas, infelizmente, a gente ainda convive muito com essa cultura, né? O que a jurisdição de contas deve considerar nos seus julgamentos, nas suas auditorias, é a responsabilização subjetiva, mas não aquela responsabilização objetiva travestida de subjetiva, que a gente verifica muito também, que é fruto dessa cultura, né? Um outro aspecto dessa questão é que também a jurisdição de contas, nessa toada, ela ampliou o leque de sujeitos jurisdicionados. Antigamente, só quem respondia era o ordenador de despesa, né? Isso foi ampliado para todos os agentes públicos, ainda que ele não seja ordenador de despesa, e mais, ela foi ampliada também aos particulares, né? O particular que tenha dado causa a uma irregularidade, a um dano ao erário, ele também é chamado para responder junto ao Tribunal de Contas, sendo condenado por tais atos. E essa condenação ela pode ser solidária, né, se ele atuou em conluio com o agente público, ou exclusiva, se for constatado que o agente público ele não contribuiu com dolo ou culpa para aquela irregularidade. Então, a meu ver, merecem ser incluídos, além dos ordenadores de despesa, todo agente público e todo particular. Embora, como eu tenha chamado a atenção no início da apresentação, a lei fale apenas naqueles que foram responsabilizados em razão do exercício do cargo ou função pública. E também a legislação, como a gente viu, fala em ordenador de despesa. Então, eu acho que tem que ser dada uma interpretação mais consentânea com essa evolução dessa chamada jurisdição de contas, a fim de abarcar todo esse leque de agentes a serem responsabilizados. Uma outra questão que envolve, uma outra problemática que envolve a questão da elaboração da lista que isso pouca gente, quem não atua muito no Tribunal de Contas não tem muito essa noção, é que quando o tribunal julga contas, né, ele julga contas de governo ou contas de gestão. São dois tipos de julgamento diferentes, ou análises diferentes, né? Na verdade, nas contas de governo, o tribunal não julga essas contas, ele emite um parecer prévio. Quem julga é o parlamento, né? Os tribunais de contas emitem um parecer prévio, isso vai para o parlamento e ele faz esse julgamento político, né? Essas contas diferem das contas de gestão. Nas contas de gestão, o tribunal efetivamente faz o julgamento dessas contas e responsabiliza o administrador ou o particular, enfim, aqueles envolvidos em irregularidade, condenando por imputação de débito em função de dano ao erário ou multa em razão de irregularidades. As contas de governo, o que elas são? É uma análise macro-contábil, macroeconômica, em que se verifica o cumprimento do orçamento, dos planos de governo, a
a aplicação ou não dos mínimos constitucionais em saúde, educação e a verificação do gasto máximo com o pessoal, dos limites de endividamento. Então, nesse tipo de processo, o Tribunal de Contas ele não faz julgamento, ele emite apenas um parecer prévio, ele faz uma apreciação dessas contas. Pois bem, nas contas de gestão, como eu disse, o tribunal faz o julgamento. Então, há uma grande controvérsia. Na listagem, devem ser incluídas as contas de governo ou não? O Tribunal de Contas do Paraná não faz essa inclusão, né? O entendimento dele é que como quem julga é o parlamento, então não compete ao Tribunal de Contas incluir essas informações na listagem, né? E o nosso tribunal, ele até inclui, mas ele destaca se houve julgamento ou se houve julgamento pelo parlamento e se ele foi pela rejeição ou não, acompanhando ou não o parecer prévio do Tribunal de Contas. Porque o parlamento ele pode, obviamente, discordar do tribunal. Pois bem, uma outra questão que eu trago é a tipologia processual do Tribunal de Contas, né, das Cortes de Contas. Ela é uma tipologia, uma norma processual pouco conhecida do grande público da comunidade jurídica. Ela é arcaica, ela foi construída ao longo do tempo e, há muito, ela demanda uma reforma processual que a modernize, né? Não há uma lei nacional processual. Cada Tribunal de Contas, seja da União, dos Estados, eles, nas suas leis orgânicas, eles têm uma previsão do seu regramento processual. E, embora não haja uniformidade, há muita semelhança entre elas, mas sempre com alguma singularidade, algumas idiosincrasias. Nós temos no Brasil 34 tribunais de contas, né? O Tribunal de Contas da União, 27 tribunais de contas do Estado e Distrito Federal. Nós temos 4 estados, né, em que há um órgão estadual que fiscaliza e julga as contas dos seus municípios, né, que são Bahia, Pará, Goiás e Ceará, né? Isso é um órgão estadual, Tribunal de Contas dos municípios, não é um órgão municipal. E temos 2 tribunais de contas do município. Temos 2 cidades que têm Tribunal de Contas, que é Rio de Janeiro e São Paulo. A Constituição Federal vedou a criação de novos tribunais de contas do município, não dos municípios. Pois bem, por que eu trago essa questão da tipologia processual? Porque nós temos também nos tribunais de contas, dentro dessa tipologia, os chamados processos de contas, que são os processos de prestação de contas de administrador, né, ou tomada de conta especial, que é quando o tribunal lança a mão desse instituto, quando o sujeito não presta contas, ou é quando verificada alguma irregularidade que cause dano ao erário. Mas temos também outros processos, que são processos que não são de contas, que são o quê? Processos de auditoria, denúncia e representação. O que acontece nesses processos? Nos processos de contas, né, o teor final da decisão é pelo julgamento das contas, regulares ou não. Nos outros processos que não são de contas, não existe esse julgamento propriamente dito. O que existe é que o tribunal, ao final, ele decide pela regularidade ou irregularidade daqueles atos apurados em auditoria, denúncia ou representação, né, e aplica uma multa. Se houver uma suspeita de débitos, aí aqueles processos de auditoria, enfim, os processos que não são de contas, eles têm que necessariamente serem convertidos em tomada de conta especial, né? Então, em síntese, por uma questão de previsão legal, para haver um débito por condenação a ressarcimento ao erário, esse débito ele tem que ser imputado necessariamente no chamado processo de contas. Pode ser num processo de prestação de contas, se ele já existir, ou se ele não existir, se isso tivesse sido apurado num processo que não de contas, ele deve necessariamente ser convertido em tomada de contas. E por que eu digo isso? Porque, de um modo geral, os tribunais de contas do Brasil, eles só incluem na listagem, e a meu ver isso é um grande equívoco, somente aquelas irregularidades apuradas em processos de contas. Por quê? Porque naquele dispositivo legal fala em contas rejeitadas. E nos processos que não são de contas, não há propriamente uma rejeição de contas. Isso é fruto de uma interpretação literal, reducionista, a meu ver, do dispositivo legal, e que termina por não incluir diversas irregularidades, que, por mais graves que sejam, naquela listagem, né? Então, isso é um problema que há nessa tipologia processual.
Você vê como isso gera um tratamento anti-isonômico, e isso termina suprimindo da Justiça Eleitoral o conhecimento de irregularidades que podem ser graves e que, por não terem sido apuradas nesse processo de contas, elas não são incluídas, e, a meu ver, é um equívoco essa interpretação. A gente tem que interpretar aquele dispositivo, quando fala em rejeição de contas, né, como a jurisdição propriamente, o objeto da jurisdição propriamente dita do tribunal, e não vinculá-lo à natureza processual, né? Para mim, o que é determinante é a natureza da infração, né? E não importa se você julgou ou não as contas. E o Tribunal de Contas, por exemplo, da União faz um procedimento que é curioso, porque ele tenta corrigir um pouco, mitigar essa iniquidade, né? A gente tem, por exemplo, uma irregularidade que está sendo apurada num processo de auditoria ou de denúncia. Há uma suspeita de débito ou de dano ao erário naquela irregularidade. Então, o Tribunal de Contas converte esse processo em tomada de conta especial. Só que, no bojo daquela apuração, verifica-se que não havia aquele dano em que se suspeitava, né? Então, o que acontecia nas situações, via de regra? Ao final, julgava irregular as contas, sem imputação de débito, e aplicava multa. E o sujeito automaticamente ia para a lista. Aí começaram a se surgir: ora, eu só fui para a lista porque esse processo foi convertido em tomada de conta especial, porque havia um débito, só que esse débito não subsistia, então não é justo eu entrar na lista em razão disso. Aí o Tribunal de Contas da União faz o quê? Ele desconverte aquela tomada de contas especial e termina voltando à situação original do processo. Então, a meu ver, isso mitiga, por outro lado, essa iniquidade, mas, a meu ver, não resolve o problema. O problema maior está em não enviar à Justiça Eleitoral essas outras irregularidades. E, por fim, a questão do pagamento do débito ou da multa, acho que isso está pacificado, né? Durante muito tempo, alguns tribunais de contas, se o sujeito pagava o débito ou a multa, excluía ele da listagem, né? Se a gente entender a listagem como esse grande rol de irregularidades sem potencial ofensivo, isso parece ser injusto, né? Se o sujeito quita a multa ou o débito, né, se ele não cometeu um ato grave, a meu ver, isso deveria sanar. Mas se a gente interpretar essa listagem como uma listagem depurada, onde constem somente aquelas com potencial de gravidade da conduta, me parece que é a solução mais adequada. O fato dele repor o dano ao erário ou quitar a multa, me parece que não deveria realmente ensejar ou determinar a exclusão da lista. Pois bem, o objetivo aqui de hoje foi trazer algumas reflexões, trazer algumas singularidades desse processo de contas, né? O nosso tribunal deve se debruçar novamente sobre essa matéria aí nos próximos dias. A gente tem um prazo até o dia 15 de agosto. O objetivo é aprimorar essa integração entre essas duas accountabilities, entre os tribunais de contas e a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, enfim. E eu penso que o Tribunal de Contas ele deve fornecer o maior volume de informações possível para a Justiça Eleitoral. Só que eu acho que tem que haver uma segregação. O que é fornecido com base no dispositivo legal que a gente viu, né? E o que é fornecido e que deve ser fornecido com base na Lei de Acesso à Informação Pública, com fundamento numa maior transparência, enfim, propiciando o maior volume de informações possível. Mas eu acho que tem que ser feita a segregação, né, até com o intuito de preservar a imagem do agente público ou particular que, porventura, venha a constar dessa lista. Então, era isso. Agradeço a atenção de todos. Parabéns, conselheiro. Excelente e esclarecedora palestra. Agora passamos a palavra para a doutora Marido de Paula Silveira, para que inicie mais um debate aí. O problema é de ser baixinha, né? Bom, muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para um público tão qualificado, para tanta gente. Quando tem tanta gente em pé, assim, o nervosismo da gente aumenta, né? Mas eu gostaria de agradecer, na pessoa do desembargador Célio de Abreu e do Pierre, o convite para estar aqui hoje. Cumprimentar os meus colegas de mesa, o doutor Dircélio e o doutor Luiz Magno, e falar que é um desafio estar aqui para debater com os dois. Porque esse tema me incomoda há algum tempo, especialmente porque eu vejo nele um problema sério de violação ao contraditório.
Então, eu vou partir de algumas premissas que o expositor anterior colocou e vou deixar um espaço de vácuo de abertura para o Dr. Luiz Magno concluir quanto à implementação dos requisitos, e vou cuidar de uma questão que, para mim, é central, que é como converter um julgamento do Tribunal de Contas em inelegibilidade. Eu compreendo mesmo a defesa da competência institucional do Tribunal de Contas, eu compreendo a defesa da competência institucional do TSE para fazer incidir essa inelegibilidade, mas eu acho que a gente tem uma pergunta pressuposta muito relevante para fazer, que é: qual é o limite desta competência? Como é que a gente faz para pegar uma decisão do Tribunal de Contas e encontrar nela todos os requisitos para fazer incidir essa inelegibilidade? Então, eu vou tentar identificar qual é o cenário hoje, que é o que o TSE faz e o que o Tribunal de Contas faz, para a gente tentar avaliar se este caminho está sendo compatível com a Constituição, se não, e se tem saída para isso. Então, o que hoje a gente tem? A gente tem uma decisão do Tribunal de Contas. Essa decisão do Tribunal de Contas é convertida em uma lista que é publicada. Qual é o trabalho, então, do Ministério Público, dos candidatos, dos opositores, daqueles que podem impugnar, dos partidos, das coligações, daqueles que podem impugnar um registro de candidatura? Pegar essa lista e, a partir do não publicado, pegar a decisão que decorre dessa publicação desse nome, para identificar nessa decisão os requisitos necessários para a incidência da inelegibilidade e aí sim impugnar o registro. E aí, quando esse registro chega para o juiz eleitoral julgar, ele tem o desafio de ler a decisão para verificar se, de fato, existem os requisitos de inelegibilidade. A pergunta, portanto, é: o que o juiz pode fazer com esta decisão que está lá no processo? O que tem no processo? Uma decisão. Tem o processo de condenação no Tribunal de Contas? Não. Por que não tem? Porque hoje o pressuposto do TSE e a jurisprudência dominante dizem que o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs e os juízes eleitorais só podem ler a decisão do Tribunal de Contas e mais nada. Eu não posso pegar o processo do Tribunal de Contas e lá olhar as testemunhas que eventualmente, por um milagre, participaram daquele processo, ou a perícia que foi feita, ou a análise dos pareceres. Eu não posso. Se eu sou juiz eleitoral, se eu sou o TRE ou o TSE, com maior razão que, de um modo geral, as questões chegam lá em registro, se não são eleições de deputado, governador, eu só vou ler a decisão. Qual é o problema que decorre daí? O Tribunal de Contas, quando julga as contas, especialmente quando ele emite um parecer prévio, que, pelo menos na atual jurisprudência do TSE, também pode gerar inelegibilidade, não está julgando improbidade administrativa. Como eu vou atender um requisito da lei complementar de uma decisão que eu estou exclusivamente lendo, se aquela corte não está julgando o que a lei me exige? Quais são os requisitos da linha G? Eu costumo dizer que tem 6 requisitos lá na linha G. 5 objetivos, embora deles também tem inúmeras discussões possíveis, isso o Dr. Luiz Magno vai cuidar, e um que é esse, não objetivo, e que traz esse problema. Então, a linha G diz que eu preciso de uma rejeição de contas por órgão competente, que a decisão seja definitiva, que dessa decisão eu extraia uma rejeição de contas por irregularidade insanável, que esta irregularidade insanável decorra de ato doloso de improbidade administrativa e que essa inelegibilidade ou essa decisão tenha acontecido há menos de 8 anos, que é o prazo de inelegibilidade. Aqui eu brinco que é uma machadada e uma minhocada. Minhocada é coisa de mineiro, porque cada lugar que você vai pesquisar, cada item desse que você vai debater é um problema. Mas o problema maior, me parece, está nesses 2 itens, nesses 2 requisitos de incidência de inelegibilidade, que é irregularidade insanável por ato doloso de improbidade. Eu te pergunto,
Um juiz que vai julgar uma ação de improbidade administrativa passa por um processo judicial de inúmeras fases. A pessoa se defende com testemunhas, se defende com perícia, se defende com recursos judiciais, vai até o Supremo, enfrenta a repercussão geral, porque tem algumas de improbidade administrativa, enfrenta um debate de existência de dolo ou culpa, enfrenta o fato de que improbidade administrativa não é um tema infraconstitucional, é um tema constitucional. A improbidade administrativa é uma hipótese de suspensão de direitos políticos que está prevista lá no artigo 15. E a Constituição estabeleceu formas de apontamento ou de sanção para essa improbidade administrativa. Foi a lei infraconstitucional quem definiu a forma de apuração dessa improbidade. Nós entendemos que hoje existe uma ação judicial específica que foi regulada pela Lei 8429, em que essa apuração se dá no âmbito judicial. Isso pode mudar? Claro, se o legislador alterar essa realidade, mas o fato é que este é um tema constitucional. Não é a lei infraconstitucional que cria uma hipótese de improbidade administrativa de atribuição de sanção. Daí decorre a minha segunda pergunta. Como eu posso concluir que, lendo uma decisão do Tribunal de Contas, que não julgou improbidade administrativa, que não tem recurso judicial disponível, e eu ainda vou chegar lá, pode levar à imputação de inelegibilidade? A gente chegou num ponto em que a linha G, que é a de rejeição de contas, transformou-se numa inelegibilidade muito mais gravosa do que a linha L, que é a inelegibilidade que imputa improbidade administrativa. O TSE decidiu que, para imputar inelegibilidade na linha L, eu preciso de 3 requisitos centrais. A soma de condenação por enriquecimento ilícito e lesão ao erário, ou seja, se alguém é condenado só em enriquecimento ilícito, não está inelegível. Tem que ser enriquecimento ilícito e lesão ao erário. O dolo, mas não é só isso. O juiz tem que ter condenado a pessoa em suspensão de direitos políticos, ou seja, só se a improbidade for muito grave a condenação judicial em 2º grau, para que a inelegibilidade da linha L incida. Quando o legislador, na lei complementar, cuidou de inelegibilidade decorrente da improbidade administrativa, ele fez questão de reunir os requisitos mais graves para aquela inelegibilidade se materializar naquela imputação. E o TSE vem confirmando esse posicionamento. Aí, muito bem, o que é que nós fizemos na linha G? Passamos a dizer que uma decisão administrativa que não julga improbidade, que muitas vezes não menciona a irregularidade insanável e o dolo, pelo contrário, diz que a irregularidade é formal e não fala nada de dolo, é suficiente para atrair uma hipótese de inelegibilidade. A gente chegou ao ponto de que eu estou rezando para sofrer uma ação de improbidade administrativa, para ver se o juiz me absolve e eu consigo levar isso para o registro de candidatura. Porque o registro de candidatura não me dá oportunidade de contraditório. Então, como é que a gente faz diante desse cenário? Quais as alternativas que o juiz tem? Quando ele chega lá no registro de candidatura e se depara com uma decisão do Tribunal de Contas de uma imputação de inelegibilidade. Ele tem 2 caminhos. Lê a decisão, não identifica a imputação de irregularidade insanável expressamente, não identifica a imputação de dolo expressamente e, como conclusão, chega ao fato de que não existe a possibilidade de imputar aquela inelegibilidade. Esse é o primeiro caminho. Segundo caminho, que é o que tem sido feito hoje. O juiz, o tribunal ou o TSE se deparam com aquela decisão, não identificam imputação de irregularidade insanável, não há menção à improbidade administrativa, não identificam o dolo, porque aquilo não está sendo julgado, pegam a descrição do fato e, a partir da descrição do fato, que, vejam bem, eu tenho que assumir que é uma verdade, eu passo a julgar com a leitura de uma página, ou muitas vezes 2 páginas, 3 páginas, porque, embora o voto seja grande, a descrição do fato está lá pequenininha, e aí eu passo a julgar a improbidade administrativa naquele momento.
E aí eu vou dizer se não, o Tribunal de Contas não julgou, mas com este fato dá para eu saber se teve improbidade administrativa com enriquecimento ilícito, lesão ou erário e dolo. Eu estou abismada com isso. Por que eu estou abismada com isso? Porque eu suprimo daquele que tem a imputação qualquer possibilidade de defesa. Vamos ver. Ele não se defendeu no Tribunal de Contas, porque ele não estava sendo acusado disso. Aí você vai dizer assim, não, mas ele pode recorrer ao judiciário para anular a decisão do Tribunal de Contas. Todos nós sabemos que o judiciário vive uma crise de amor e ódio com revisão de decisão do Tribunal de Contas. Embora isso não seja a questão central, a gente também sabe que a Justiça costuma admitir revisão de decisão de Tribunal de Contas apenas em aspectos formais. Então, só se tiver um vício no procedimento. É muitíssimo raro que haja uma revisão de mérito, porque ainda o judiciário, embora eu não concorde com isso, defendi uma parte disso na minha tese de doutorado, mas ainda o nosso judiciário acolhe aquele entendimento, aquela posição de discricionariedade limitada lá da época do Celso Antônio Bandeira de Mello. A gente vem evoluindo até no STJ, mas ainda estamos longe de evoluir muito nessa área. Significa que o judiciário costuma não rever o mérito das decisões dos tribunais de contas, porque entende que isso é mérito de ato administrativo e que, portanto, não poderia se imiscuir nessa matéria. Então, decidiu o Tribunal de Contas, está decidido, porque o juiz não vai rever. Ainda que o juiz revisse a decisão, não existe uma ação anulatória de improbidade administrativa. Eu não tenho como recorrer para o juiz e falar assim, olha, eu sofri essa condenação aqui no Tribunal de Contas, mas eu queria que você declarasse que não há dolo e não há enriquecimento ilícito ou lesão ou erário ou irregularidade insanável. Não existe isso. O máximo que o juiz vai dizer, ainda que ele vá ao mérito, é que não haveria aquela irregularidade imputada pelo Tribunal de Contas. Então, de uma forma ou de outra, eu não consigo me livrar daquela imputação de improbidade. Eu coloco a pessoa no pior dos mundos. Ela tem uma imputação da qual ela não consegue se desvencilhar em hipótese nenhuma. E, para fechar com chave de ouro, o tribunal agora, pelo menos, está discutindo a incidência do dolo genérico. Ainda que a decisão não fale nada, eu pego o processo, leio, olho o fato, e aí eu gostaria aqui de partir de um pequeno exemplo para poder concretizar isso, e falo, tem dolo genérico porque eu não preciso identificar a vontade direcionada especificamente para aquele ato com direcionamento de enriquecimento ilícito ou lesão ou erário. Então, existem inúmeros precedentes dizendo o quê? No seguinte caso, Tribunal de Contas julga uma tomada de contas especial, diz que houve uma irregularidade, rejeita as contas, mas diz que a irregularidade é formal e imputa uma multa. Você vai dizer assim, não, está tranquilo, né? Mas chega no tribunal, o tribunal pega aquele fato descrito no acórdão e diz, eu não concordo com o Tribunal de Contas, porque não é uma irregularidade insanável isso, olha bem aqui, o sujeito deu um cheque sem fundo, o sujeito não fez isso naquela licitação, o cara não está nem sabendo que aquilo estava sendo imputado a ele como irregularidade insanável, como enriquecimento ilícito ou lesão erária, descobriu lá no TSE. E não só imputa o fato como irregularidade, como conclui que o dolo é genérico, porque houve dolo de violação da norma já que ele violou. Como se defender disso? Eu concluo com a seguinte pergunta, a última pergunta, eu juro, mas eu sempre tenho mais perguntas que respostas. Eu costumo dizer, eu quero acreditar, para não parecer que eu sou besta, que é mais importante saber fazer as perguntas do que dar as respostas, porque se a gente faz a pergunta, a gente está ali no caminho certo, né? Quando eu dou aula, os meninos ficam assim, não, mas é um absurdo, porque é muito bom ter inelegibilidade, porque imagina, as pessoas vão votar naquela pessoa. Eu falei, não, assim, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão querendo consertar a dimensão legislativa pelo fato. Vamos tentar colocar a pergunta pressuposta aqui para a gente saber o que a gente está buscando. Então, eu tenho claramente para mim que o que a gente está buscando aqui é uma forma de respeitar o contraditório, de permitir que aquela pessoa se defenda daquele fato, daquilo que lhe está sendo imputado, sem esvaziar a linha G.
porque, além da inelegibilidade mais antiga, ela é aquela que sempre foi aplicada, desde que o mundo é mundo, né? Agora, o complicador que veio foi o dolo. O dolo parecia uma forma de mitigar a inelegibilidade da linha G. Quando a lei complementar veio, a gente falava assim, olha, a única inelegibilidade que veio beneficiar os candidatos na lei complementar 135, que é a lei do ficha limpa, foi a linha G, porque ela colocou um dolo ali que não existia, ou seja, agora tem que ser mais difícil imputar a inelegibilidade. Incrivelmente, a jurisprudência conseguiu construir um entendimento que agravou a condição do candidato. Então, sem esvaziar a linha G, a gente tem que pensar numa forma de fazer com que o contraditório seja respeitado. Quais são os únicos caminhos que eu vejo para isso? Mas isso é a minha visão e outros caminhos podem existir, é claro. Inclusive, se alguém pensar em alguma coisa, por favor, me conte, para eu incluir no meu artigo, eu juro que eu dou os créditos. Eu vejo dois caminhos. O primeiro, o Tribunal de Contas assumir esta competência. Não existe a possibilidade de a lei dar para alguém uma atribuição sem atribuir competência para isso. Esse é um postulado antiquíssimo de direito administrativo. Não existe a possibilidade de a lei atribuir a alguém uma obrigação se a competência não lhe é dada. Quando a lei complementar fala que a rejeição das contas demandam análise de irregularidade insanável e dolo, se a competência para julgar contas é do Tribunal de Contas, então eu posso compreender que a lei complementar atribuiu ao Tribunal de Contas essa competência. Mas tem jeito de eu tirar isso do meu bolso? Não, infelizmente, a não ser que eu faça isso paralelamente à existência de uma lei, eu vou ter que modificar a legislação, com o dificultador de que os tribunais de contas devem respeitar o princípio federativo e cada estado tem a sua regulamentação. Mas isso é um movimento que tem que partir de cima para baixo. É preciso que o Tribunal de Contas da União também assuma essa tarefa e que o TSE faça, de alguma forma, como o Supremo fez na fidelidade partidária, embora eu não concorde com a conclusão a que se chegou, que é sinalize que daqui para frente tudo vai ser diferente. Vamos respeitar o contraditório, o caminho é esse. Essa é uma alternativa e que, confesso, hoje tendo a achar que me parece a mais legítima, porque é o único espaço capaz de absorver instrução probatória. É onde ele vai poder recorrer administrativamente e, eventualmente, aí sim, se defender judicialmente numa ação anulatória daquilo que tramitou no Tribunal de Contas. A outra alternativa é trazer isso para o registro de candidatura. É uma alternativa, mas que não me parece a melhor, porque o registro de candidatura já tem pouquíssimo tempo para julgar. Imagina se eu for abrir uma instrução dentro do registro de candidatura para a pessoa provar que não praticou um ato de improbidade administrativa. Aí vai ter testemunha, vai ter perícia, não tem menor condição. Mas é uma alternativa. O que me preocupa é o que eu sempre ouço quando eu levanto esse tema. Quando eu discuto isso com os assessores, com os professores, com quem defende a incidência do sistema como está, eu nunca tenho uma resposta de não, mas é possível extrair o dolo daqui, é possível extrair a irregularidade insanável daqui, o contraditório foi respeitado ali. Porque são estas as perguntas que eu estou colocando. A resposta que eu escuto é, se a gente fizer desse jeito, a gente está esvaziando a linha G e não pega ninguém. A pergunta que eu coloco, então, é, a gente está procurando pegar os outros ou fazer a lei incidir nos termos da própria lei da Constituição? Isso me preocupa muito, porque o que a gente tem hoje é um grupo de pessoas que, às vezes, nem sequer vai sair candidato, que tem a necessidade de ficar ajuizando ações judiciais de qualquer mínima condenação do Tribunal de Contas, porque nem saber até quando eles podem afastar a inelegibilidade, eles sabem. Isso me parece que decorre um pouco daquele mau humor pressuposto que a gente tem na vida, sabe? Assim, aquele mau humor da academia, quando um cara como Laurentino publica um livro como 1808, faz um mega sucesso, aí vem o historiador e fala, isso daí não é história, é fofoca, né? Ou quando
Um outro jornalista publica um livro de biografia, faz o maior sucesso, vem o sociólogo e fala, isso aí não é sociologia, isso é história, isso daí é fofoca, né? Quando alguém do direito faz a mesma coisa, as pessoas dizem, isso daí não é doutrina, isso daí é livro para concurso. Mas onde está escrito que é proibido publicar livro para concurso? Desde que eu diga que eu estou publicando o livro para esta finalidade, que eu não tenho nenhuma pretensão de construir academicamente para que as pessoas façam esta opção, que é legítima, depender, porque nem todo mundo tem que ser acadêmico na vida, às vezes eu até me arrependo, então não tem problema nenhum. Aquele mau humor de a gente não perdoar o sujeito que fez sucesso. O único mau humor que a gente, naquilo que a gente não perdoa na pessoa, não, tem dois, né? O marido que contou e o sucesso que o meu amigo está fazendo, eu não perdoo de jeito nenhum. E a gente incorporou um mau humor com a classe política, que é uma coisa de louco. Então, é preciso saber até de onde vem essa vontade de fazer incidir a linha G. Se essas respostas forem respondidas com legitimidade, o TSE, os assessores, quem defende esse ponto de vista, os juízes, os promotores, os candidatos, imagino eu, tem toda a abertura de discutir e voltar atrás. Mas essas perguntas não estão sendo respondidas. Eu estou respondendo as perguntas com um direcionamento pragmático, que me parece, também posso estar equivocada, porque aqui sim eu estou chutando, é deste mau humor que a gente alimenta contra a classe política. E que é o mesmo mau humor que eu vejo hoje nesse momento de crise institucional. E as pessoas falam mais ou menos a mesma coisa. Como é que a gente vai fazer? Porque quando acabar a Lava Jato não vai sobrar mais ninguém. E a resposta, para mim, parece a mesma. Vai sobrar o que a gente sempre teve desde 1988. Uma Constituição com instituições que têm competências. Se nós aqui, que somos da área jurídica, somos advogados, professores, juízes, promotores, estudantes, não entendemos e não acreditamos que as instituições são maiores que as pessoas, aí não tem solução. Eu acredito que o judiciário é muito maior que um gato pingado de juízes. Eu acredito que o STJ é muito maior que poucos ministros. Eu acredito que o STF também, que a Justiça Eleitoral também, e que o Executivo é maior do que 1, 10, 20, 50 pessoas. Para isso, eu também tenho que acreditar que o contraditório e a incidência dos requisitos das normas são muito mais importantes do que a minha vontade de fazer a lei incidir a qualquer custo e do que o meu mau humor. Muito obrigada. Professora Marilda, sempre muito bom ouvi-la, com suas colocações sempre muito pertinentes. E agora eu passo ao nosso último palestrante, professor doutor Luiz Magno. Bom dia a todas e todos. É uma alegria incomensurável estar aqui nesse evento. E, antes de começar a falar, eu saúdo e agradeço ao convite de estar aqui, na pessoa do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, o Pierre, grande amigo, e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador César Abreu, que confiaram a nós e empreenderam todos os esforços com todas as suas equipes para que tivéssemos um magnífico evento como estamos tendo. Saúdo os meus amigos integrantes da mesa, a Cláudia, a doutora Dircélio e a Marilda, pessoas que conheço já há algum tempo e que cada dia nutro mais a minha admiração. E digo que, puxa vida, ser o terceiro, se era uma estratégia interessante, porque eu ia pegar só o que me sobrava, no fundo me deu um baita de um desafio, porque lidar depois desses monstros é uma tarefa quase impossível. Eu gostaria de saudar também o meu amigo Rui Espíndola, e, em nome dele, todos os advogados presentes e os integrantes da ACAD, nossa Academia Catarinense de Direito Eleitoral.
Gostaria de saudar o desembargador Pedro Abreu e todos os professores aqui presentes na condição de professor e representante da universidade a que eu integro e que muito me orgulha de dividir esse espaço. Obrigado a todos vocês, acadêmicos, enfim. Como o meu tempo já está correndo e os desafios são muito grandes, eu encerro essa sessão pedindo escusas por deixar de mencionar tantas e tantas pessoas, amigos que aqui estão presentes. Pois bem, o que nós temos aqui? O que a gente está colocando em discussão já foi colocado anteriormente. A linha G tem sido uma hipótese bastante controvertida. Alguns autores costumam dizer que é a que mais incide na elegibilidade. Eu creio que não é a que numericamente mais incide na elegibilidade, porque nós temos as condenações criminais. Mas uma coisa é fato, é aquela que mais gera incerteza, porque é praticamente impossível, em 50% dos casos, pelo menos, um cliente nos apresenta, isso é hipótese de inelegibilidade, fala assim, olha, bem, vai depender do juiz, vai depender do momento, vai depender da composição. E é horrível, porque você não tem nenhum tipo de segurança de fornecer, porque a linha G tem essa grande dificuldade já listada. E que, desde em plano, eu digo o seguinte, a forma como se deu a legislação, a alteração na legislação da ficha limpa, no texto da linha G, se por um lado tinha a pretensão de conferir uma espécie de consolidação da jurisprudência das notas de inelegibilidade ou de ato insanável, irregular, no fundo gerou aquilo que a professora Marilda apresenta, que ela torna-se dogmaticamente impossível de ser aplicada. E mais ainda, ela se revela gravemente inconstitucional e inconvencional. Eu já tenho falado isso em vários momentos, em vários trechos, e eu vou só reforçar algumas premissas pessoais do que parto, que sempre é importante reiterar esses elementos, mas nesse nosso encontro de hoje eu vou me limitar a discutir algumas dificuldades operacionais na aplicação, algumas perplexidades na aplicação e trabalhar algum horizonte de possibilidades que consigo vislumbrar. Inicialmente, é importante que a gente assinale e reforce integralmente o que o meu amigo Rui sempre fala, e falou ontem, a Marilda anteriormente, de que, bem, a gente não pode nunca deixar de levar em conta que o direito a ser votado é um direito político fundamental. E é um direito político fundamental que corresponde a um sufrágio, o direito de sufrágio passivo. E, como tal, tem que ser aplicado a ele o regime de proteção que a Constituição assegura aos direitos fundamentais. E todos os desdobramentos. Ele não é menor ou maior que o direito de votar. Eles são duas faces da mesma moeda. Podem ser restringidos em maior medida, sem sombra de dúvidas que podem, mas eles são duas faces da mesma moeda e que correspondem a um jogo de compreensão que é essencial à democracia. A democracia precisa, sólida, ser ancorada num respeito bastante grande a essa dupla faceta de um direito político de votar e ser votado. E, lamentavelmente, essa não é a perspectiva, talvez pelo mal-estar, talvez por outras razões. Mas é importante chamar a atenção para esse aspecto inicial. A segunda questão que é importante também chamar a atenção é de que esse direito não pode ser restringido como resultado de processos administrativos. Várias pessoas já colocaram essa questão, artigos, o professor Rui ontem também apresentou essa questão, porque nós temos um compromisso firmado com um tratado internacional que o STF diz que tem status supralegal e que proíbe expressamente que eu possa restringir direitos fundamentais que não com sentença penal. Eu posso discutir uma série de coisas com sentença penal, mas, nesse momento, como a linha G, a gente tem que deixar em conta que processos administrativos, pelo compromisso que o Brasil assinou, e no texto proposto pelo representante do Brasil, diz que não é possível você restringir direito de ser votado e votar por processos administrativos. Terceira questão. A ofensa ao devido processo legal. Nós temos uma situação que já foi belamente exposta pela professora Marilda, que é uma dificuldade de uma violação ao devido processo legal, pela dificuldade de identificar o que é que nós estamos apurando, em que momento estamos apurando e o que estamos apurando. E que eu não vou me falar, encerrar essa questão. E o último ponto, em que pese o que o STF decidiu, eu sempre, quando falo, reitero, uma inelegibilidade combinada, ela é sanção, porque ela restringe como resultado de um ato ilícito. Se não existe outro nome possível, na teoria do direito, de, como eu digo, o resultante de uma prática de um ato ilícito, a sanção, o resultado aí decorrente tem natureza sancionatória. Por mais que ela seja direta ou indireta, não existe como, na teoria do direito, você não
qualificar uma consequência de um ato ilícito como uma sanção. Não tem como ser outra coisa. Pois bem, essa demarcação ela é feita muito mais para tentar chamar a atenção para esses aspectos, porque um dia água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, talvez, eventualmente, essas questões comecem a ser debatidas com melhor seriedade, eu diria. Seriedade, digo, de integridade do direito, não seriedade no propósito de quem o discute, mas em termos de categorias do direito, dogmáticas do direito. Pois bem, nós temos uma série de problemas, como a professora Marilda apresentou, sobre a aplicação da linha G. Então, eu vou chamar a atenção para duas questões, que uma delas está na iminência de ter uma definição por parte do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à possibilidade de que os gestores, os mandatários, os prefeitos, que são também gestores de contas públicas, de serem responsabilizados ou fazerem incidir a linha G. Uma das mudanças que aconteceu com a Lei da Ficha Limpa, que agora ela expressamente excetua que qualquer mandatário, seja ele qual for, ele, se for julgado as suas contas como gestor, com base no artigo 71(2) da Constituição Federal, eles podem fazer incidir a linha G. Isso significa dizer que, em especial os prefeitos, que eles são gestores e também fazem contas de governo, quando existem tomadas de contas especiais ou procedimentos em que o próprio Tribunal de Contas aplica algum tipo de reconhecimento de licitude àquele gestor, não interessa se ele seria prefeito ou não, ele passaria a fazer incidir a inelegibilidade. O entendimento que vigiu durante 2012 e 2014, até um bom pedaço de 2014, era de que, por se tratarem de mandatários eleitos diretamente, prefeitos, não poderia qualificar a hipótese da linha G, porque a Constituição fala que só quem julga contas de prefeito é o Poder Legislativo, e com uma série de problemas daí decorrentes. O que chama a atenção é que, em 2014, o TSE mudou esse entendimento, quando já tinham sido julgados boa parte dos processos nos tribunais regionais eleitorais, quando muitos não haviam ascendido para o Tribunal Superior Eleitoral, e houve uma mudança de entendimento nesse sentido, passando a fazer incidir também essa hipótese de inelegibilidade. Há uma controvérsia fixada, feita no TSE, e a matéria está sob a apreciação de recurso extraordinário com repercussão geral, que tem pauta para julgamento. Dia 3 de agosto vai ter a sessão de julgamento desse recurso extraordinário com repercussão geral, que vai ter impacto direto, lembra, nos registros que vão se iniciar logo na semana subsequente. Daqui a 2 semanas vão se iniciar e vão pegar muitos de nós de surpresa. Então, é importante, nós teremos uma definição para a qual eu posso discordar em vários aspectos, me imagino que ele vai reconhecer, mas nesse momento me parece que é importante chamar a atenção para ficarem atentos, já que aqui estamos advogados e juízes e cartórios, enfim, todo um grupo de pessoas que vai estar diretamente envolvida nessa eleição municipal, que teremos uma decisão importante para poder nos deparar e discutir e debater em 2 de agosto. A segunda questão, me parece que ela eu diria, quase dramática. Por quê? Além das dificuldades de aplicação da lei complementar, a lei complementar, ela fala 2 hipóteses que me parecem ser claras. Diz o seguinte: os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargo ou função pública. Quem é o destinatário, quem é a pessoa que eventualmente pode sofrer uma situação de inelegibilidade, é aquele que detém um cargo ou função pública e que tem as suas contas rejeitadas. E vamos mais. O final da linha G diz que configurariam os ordenadores de despesa. Portanto, o que a letra da linha G estabelece é que eu posso enquadrar, somente poderia enquadrar, na hipótese da linha G, aqueles que são gestores e mais aqueles que são ordenadores de despesa. Portanto, se eu sou vereador e recebi determinadas verbas irregulares e o Tribunal de Contas me inclui para responder, porque, afinal de contas, eu fui beneficiário dessa conduta e sou imputado um débito para que eu devolva R$2.000 em face de um congresso que não se materializou, em que pese, isso até poderia configurar uma grave improbidade administrativa, mas a questão toda a linha G só poderia se aplicar pela expressa definição da letra da lei
ao gestor e ordenador de despesas. Por mais que muitas vezes, e é importante que nós possamos responsabilizar diferentes pessoas nos processos de jurisdição de contas, não estamos colocando em discussão essa matéria, me parece que é importante que várias pessoas possam ser chamadas, porque há diferentes responsabilidades a serem trabalhadas no processo de contas, só que a aplicação da alínea G, porque a lei assim define, e me parece com uma clareza solar, que só pode configurar a inelegibilidade de contas de gestor e de ordenador de despesa. Qual é o problema disso? É que não há distinção. Quando as listas são apresentadas, quando os julgamentos são feitos, quando essas matérias sequer são deliberadas, porque se está na lista, significa dizer que ele pode ser responsabilizado. E se ele pode ser responsabilizado, significa dizer que não interessa de onde veio essa conduta, não interessa quem ele é. O interesse é que o Tribunal de Contas imputou um débito, uma multa a ele como responsável. Agora, não fazendo a acepção, a diferença, se essa responsabilidade deriva de que natureza. E a segunda questão, também parece extremamente relevante, e que é dificultada por uma inexistência de uma lei federal de processo de contas. E precisamos ter uma lei federal, porque isso é jurisdição. Em maior grau, isso é jurisdição. E se é jurisdição, a Constituição exige a competência privativa de uma lei federal. Isso não significa dizer que não posso estabelecer controle judicial, e essa não é a questão. Porque a jurisdição administrativa também é jurisdição e também prescinde de uma lei federal. Qual é a grande dificuldade? Cada Estado estabelece um procedimento diferente de tomada de contas. Cada espaço tem um nome diferente, com dificuldades diferentes, que acabam sendo quase impossível compreender essa dinâmica na justiça especializada, quando a coisa conflui, sobretudo, no TSE, que tem que uniformizar os entendimentos. E essa questão gera um outro problema. Qual é esse outro problema? É que não interessa se eu estou tendo as minhas contas julgadas no APCA, como administrador, ou se vem de uma denúncia, de uma auditoria de uma auditoria de irregularidade, em que, às vezes, sequer há a conversão em tomada de contas especial. O nosso Tribunal de Contas, quando vai resultar em imputação de débito, sempre converte. Mas, quando é multa, não necessariamente. Então, tem situações, inclusive, que sequer há audiência do imputável por alguma multa prévia especificamente essa situação. E isso descaracteriza o que a letra da lei fala. A letra fala o seguinte: os que tiverem suas contas rejeitadas e forem ordenadores de despesa, se eu sou secretário de obras, ou se eu sou engenheiro, envolvido numa questão de dilapidação do patrimônio público, e por uma questão que eu posso até ter cometido um ato de improbidade administrativa, eu posso ter impacto na elegibilidade? Óbvio que sim, desde que contra mim se instaure um processo de improbidade administrativa e se apure essa falta, porque eu não sou gestor. E eu não tenho as minhas contas sendo julgadas. E essa questão, lamentavelmente, ela passa ao largo, não se discute nos tribunais. Quando se suscita, não se é enfrentado, o TSE não enfrenta essa questão de maneira direta, e nós temos uma grave incongruência, a meu juízo. Faltam 2 minutos. Vamos lá. Mas o que me interessa mais, além desses 2 elementos que me parece que são importantes chamar a atenção, nós temos algum possível horizonte de possibilidade, de algumas chances de tentar dar um pouco mais de tratamento adequado naquilo que é possível dar tratamento adequado. Por que eu digo que naquilo que é possível? Porque o meu ponto de partida inicial é o que nós temos não dá para aplicar. Só que o TSE diz que dá. E o STF diz que dá. E os tribunais dizem que dá. Então, nesse contexto, em que pese eu posso, no âmbito da academia, discutir, questionar essa aplicabilidade, nós somos operadores do direito. Dentro desses limites, temos que, então, tornar essa aplicação o mais consentânea com o Estado democrático de direito, que privilegie minimamente a ideia de que o sufrágio passivo é um direito político fundamental. Isso a gente não pode esquecer jamais. Então, nós temos 2 precedentes relativamente recentes, um de dezembro de 2015, que é o RO 1085 de 96, em que o relator foi o ministro Gilmar Mendes, e um segundo precedente, o RO 88467, de fevereiro de 2016, em que o relator é o ministro Henrique Neves. Nesses 2 precedentes, nós temos algumas questões importantes. No primeiro, o ministro Gilmar Mendes ele fala o seguinte:
no areste, na ementa do acórdão. Dentre outras questões que há de se perquirir, não há como se extrair, neste caso específico, uma postura da qual se preserva, se caracteriza e presuma a desonestidade, porque a improbidade administrativa pressupõe a demonstração mínima de elementos de má-fé ou desvio de verbas com a intenção de beneficiar a si ou terceiros. Então, isso já faz com que nós tenhamos um elemento, a necessidade de que a gente perquira a conduta, de alguma forma, daqueles fatos em que eu tenho limite para fazer. Eu não posso qualificar na inelegibilidade sem que eu identifique em que medida o gestor ou aquele implicado teria participado desses elementos. E mais, porque a própria ideia da improbidade administrativa não é qualquer irregularidade. Então, existe um elemento subjetivo de má-fé ou de intenção dolosa que não pode ser ignorado, até porque a lei assim determina. Ela qualifica o ato como doloso de improbidade administrativa. E o ministro Henrique Neves, ele vai além e questiona, inclusive no seu acórdão, ele afasta a caracterização do dolo genérico como sendo suficiente para demonstrar a hipótese de inelegibilidade. Essa questão é uma questão que há controvérsia, o TSE ele é muito dividido nessa questão, e, obviamente, quando temos mudança de composição, gera ainda mais incertezas, porque a gente não sabe, quando nós temos uma decisão que é tomada com uma maioria dividida, um voto faz total diferença. Então, não é tão fácil definir qual é o entendimento jurisprudencial consolidado, porque não há jurisprudência consolidado no TSE sobre essa matéria. Mas esses dois precedentes me parece que apontam numa direção, naquilo que é possível aplicar dessa linha G, que exige a necessidade de que a gente desqualifique aquilo que o nosso próprio Tribunal Regional Eleitoral, em 2012, consignou nos seus acórdãos de que basta a demonstração de um dolo genérico. O TSE está caminhando, me parece, ou pelo menos está dividido nesse sentido, porque eu tenho que perquirir algum elemento que possa demonstrar a imputabilidade, a participação daquele imputado no processo. Diante desses precedentes, das premissas das quais partimos, me parece que é importante estabelecer alguns elementos para que eu possa tentar qualificar a linha G. Primeiro, eu tenho que ter, ao menos, alguns indícios mínimos imputável ao gestor. Então, eu tenho que ter nos fatos, eu tenho que ter nosso Tribunal de Contas, pelo menos, além da parte dispositiva do acórdão, o voto do relator fornece alguns dados, alguns elementos, às vezes, que podem facilitar essa situação. Mas, no fundo, a gente fica um pouco refém do estilo do relator. Porque se o estilo do relator fala de princípios a todo momento, esquece, o cara vai ser inelegível. Mas, se, eventualmente, se o estilo do relator for um pouco menos adjetivado e trabalhar mais com os elementos dos fatos, aí temos alguma chance. Porque daí, é a partir daí que a gente consegue trabalhar. Mas eu tenho que ter algo que possa apontar ao gestor. E eu tenho que identificar isso no acórdão. Segundo, eu creio que é importante que eu defendo que a tese que é subscrita pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Henrique Neves, de que não basta o mero dolo genérico, mas eu tenho que ter elementos que possam apontar para um dolo específico, parece-me que é consentâneo com esse pressuposto do qual partimos, de que é um direito político fundamental. Terceira questão. É importante que a gente consiga ter um pouco mais de clareza sobre, afinal de contas, o que é improbidade administrativa. Como bem apresentou a professora Marilda, nós temos a improbidade administrativa tem assento constitucional. E nós temos uma lei infraconstitucional que se presta exatamente a concretizar esse dispositivo constitucional, que é a lei de improbidade administrativa. Então, o que acontece? Se a lei eleitoral nos exige identificar atos de improbidade administrativa, me parece que a consequência daí decorrente é que eu tenho que tentar buscar o parâmetro normativo para que eu possa estabelecer a improbidade administrativa, nós já temos. Por mais que eu não vá julgar a improbidade administrativa, para que eu possa dizer que tal fato é ou não é improbidade administrativa, eu tenho que tentar, ao menos, qualificar com base na lei de improbidade administrativa, porque essa é a referência legislativa que nós temos. Dentro do universo da dificuldade de aplicação desse dispositivo, me parece que a sentença que fundamente minimamente essa decisão tem que apontar qual seria o dispositivo da improbidade administrativa que poderia ser enquadrado no caso concreto. E, por fim, último aspecto.
Se essa é uma premissa do qual me parece que é fundamental, porque tem uma base legal, e eu estou dizendo a base legal, da lei que nosso ordenamento jurídico estabelece como sendo a lei de improbidade administrativa. Então, e se a linha G estabelece que eu tenho que ter um elemento doloso de improbidade administrativa e de que tem que qualificar essa irregularidade insanável em face dessa situação, nós temos um elemento de que, e me parece que o ministro Henrique Neves, no seu voto, caminha nessa direção. Eu não posso justificar a linha 11 como sendo uma hipótese que pode afastar a inelegibilidade pela linha G. Por que eu não posso justificar isso? Porque, como colocou a professora Marilda, se a letra L, que define o que é a situação que vai apurar a improbidade administrativa, afasta expressamente a linha 11, que é dos princípios da administração pública, se o Tribunal de Contas não tem a função de aferir a responsabilidade do indivíduo e que toda vez que, eventualmente, a ordem legal for violada, dolosa ou não dolosamente, vai resultar em responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado, eu não posso caracterizar um afastamento de um direito político passivo em hipótese que seja enquadrável nas questões abertas e genéricas da linha 11. Porque, se eu faço isso, eu estou aplicando uma situação de absoluta insustentabilidade no sistema que nós temos. Então, a título propositivo, o que nós temos a fazer, me parece, que é necessário que a gente consiga estabelecer alguns parâmetros um pouco mais claros para conseguir minimizar um pouco dessa insegurança jurídica que gera as inelegibilidades. O que tem acontecido? Coloco na lista ou não coloco na lista, como se parecesse que nós tivéssemos simplesmente um medo de estar lá ou não estar. Mas a questão toda é o seguinte, discuti anteriormente com o Adircélio antes da sessão iniciar. O critério para que eu possa estabelecer, hoje, temos pouco, e teria que ser realmente a imputação de débito. Por que teria que ser imputação de débito? Mas existem multas que podem ser muito graves? Realmente, existem multas que podem ser muito graves. Mas o problema todo qual é? É que a maior parte das multas não o são. E quando você, num período de eleições, que tem 45 dias, não mais 3 meses, você vai ter uma decisão, provavelmente, de inelegibilidade, no prazo para substituição de candidatura, que são 20 dias antes do pleito. Só vai ter praticamente uma decisão do juiz. A responsabilidade dos juízes que estão aqui presentes, ela vai ser, em muitos casos, decisiva. Porque o risco de avaliação do candidato tem, se essa tese cola ou não cola, quase em todos os casos, não vai dar tempo do tribunal julgar nos dias que antecedem um período de substituição de candidatura. Porque nós tivemos uma alteração legislativa que mudou para 20 dias e uma alteração legislativa que reduziu de 3 meses para 45 dias. Portanto, a sentença dos senhores, ela vai ser, em muitas situações, determinante para afastar ou não candidatos. Porque a avaliação de risco vai ser dada exclusivamente em uma decisão, em uma questão que está longíssima de ser pacificada no TSE. Tamanha a dificuldade que nós temos de configuração dessa hipótese de inelegibilidade. Então, a responsabilidade dos senhores julgadores, dos senhores advogados, e do próprio Tribunal de Contas Estadual, ela é extremamente grande. Porque o figurar nessa lista já importa em um processo de 45 dias para que eu possa fazer campanha. E menos tempo ainda para que eu possa me defender de uma impugnação eleitoral, do meu registro, vai ser também muito importante, se não decisivo, para estabelecer quem está dentro e quem está fora. Então, se não existem critérios prévios à decisão que possam ser capazes de qualificar como grave, me parece que não seria adequado que na lista figurassem aqueles que sofreram multas. Porque esse critério tem que ser prévio, ou pelo menos concomitante à decisão. Porque eu não sei, quando eu fui apurado, em princípio, como a professora Marilda falou, não tem imputação de débito, só tem multa, então, beleza, está mais ou menos tranquilo, porque, em princípio, mais ou menos está. A diferença toda é o seguinte, é que eu não vou ter tempo hábil para desqualificar e para me defender dessa imputação. E, em um período de reduzidíssimo tempo de defesa, essa responsabilidade do Tribunal de Contas e dos juízes eleitorais, me parece que ela é ainda maior. E a questão toda temos que saber
qual é o nosso papel, qual deve ser o nosso papel enquanto instrumentadores desse poder. Certamente, os senhores do Tribunal de Contas, os juízes, não podem ser mais importantes que os jogadores dessa grande partida da democracia. E isso é uma responsabilidade extremamente relevante, que aumenta no quadro de instabilidade institucional que nós temos, que aumenta num quadro de redução de tempo de propaganda, e que joga, que empurra uma decisão ainda maior de judicialização da política. Então, essas eleições, elas nos empurram de maneira ainda mais grave para uma resolução no âmbito do Poder Judiciário. E isso me parece que aumenta ainda mais a responsabilidade dos senhores em primeiro grau. E eu costumo sempre afirmar que todo esforço de tentar depurar, a partir deste momento, desse processo de entrada na discussão, é um esforço perigoso. Perigoso porque acaba desconfiando da democracia. E nessa desconfiança da democracia, a gente acaba permanecendo eternamente como pais, como tutores de uma criança que é incapaz. Me parece que a gente deve tentar, sempre quanto possível, nos colocar em uma posição de responsabilização, de imputação de responsabilidade. Porque não é a decisão judicial que é capaz de transformar a realidade ou a situação, e muito mais quando você impede pessoas que participem do processo democrático. Porque, e termino a minha fala, isso é um direito político fundamental, e como tal, deve ser tratado. Obrigado. Obrigada, professor Luiz Magno, sempre também muito pertinente suas colocações. Realmente, a ausência de critérios objetivos vai ser um problema para a elaboração da famosa lista do Tribunal de Contas, que tem até o prazo de 15 de agosto, né, conselheiro, para ser enviada. E fazendo um apanhado que foi tratado aqui pelos nossos palestrantes, eu gostaria de fazer algumas colocações e foi-me permitido lançar um pequeno debate aqui, dada a importância do tema, a relevância. Eu gostaria aqui de fazer uns apontamentos. Do que foi falado aqui, para que se configure a inelegibilidade daqueles que tiveram suas contas rejeitadas. Primeira questão, o que seria a irregularidade insanável? Tenho um pouco de dúvida da questão conceitual disso. A decisão irrecorrível do órgão competente. Quem é o órgão competente? Tribunal de Contas? Vai ser a Câmara de Vereadores? Outra questão, a tipificação do ato de improbidade. Ela compete ao Tribunal de Contas fazer essa tipificação? Então, eu lanço essas questões. Aproveitando a colocação do conselheiro Adircélio, que tratou aqui de um resquício de responsabilidade objetiva nos relatórios técnicos do Tribunal de Contas, hoje ainda a gente se depara muito nos relatórios de instrução, conselheiro Adircélio, quando a gente vai fazer a análise para a manifestação, para as alegações de defesa no Tribunal de Contas, a gente percebe colocações no relatório de instrução como os indícios, aqui, há indícios de ato de improbidade. Tá, mas indícios é uma coisa, prova é outra. Então, encaminha-se os nomes para uma lista com base em indícios. Então, eu lanço aqui para a mesa e poderíamos começar com o conselheiro sobre essas questões que me incomodam, e eu acredito que todos os militantes do direito eleitoral também se sentem um pouco incomodados no que tange a literalidade da linha G, a famosa a linha G. Então, lanço aqui um pequeno debate. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar a doutora Marilda e o doutor Luiz Magno pela apresentação. As questões que eles trazem, toda essa preocupação, eu acredito que reforça a necessidade dos tribunais de contas de aprimorar e aprofundar a qualidade das análises, das fiscalizações e dos julgamentos, na linha daquilo que eu falei anteriormente.
né? Sobre a questão do contraditório, né, antes de entrar nas questões levantadas pela doutora Cláudia, né, acho que é bastante pertinente. O Tribunal de Contas ele é um órgão híbrido, ele é um órgão que, ao mesmo tempo, ele fiscaliza, mas também ele julga, né? Então, nós temos um corpo técnico extremamente qualificado, mas que ele tem um viés acusatório. Nós temos também o Ministério Público de Contas, que também tem um viés acusatório, e temos um plenário, né, que procura fazer o papel de julgador, né, mas com a característica híbrida, porque sempre os membros do plenário eles presidem a instrução dos processos a ele vinculados. Então, esse trabalho de julgamento ele tem que ser feito sem que haja uma contaminação do papel, ou mistura do papel do fiscalizador com o do julgador. E a gente procura fazer isso da melhor forma possível. Com relação ao contraditório, uma outra questão que eu acho que causa perplexidade, que não foi abordada aqui, é a questão da ausência da exigência de defesa técnica nos tribunais de contas, né? Os tribunais de contas não têm essa exigência dos jurisdicionados ou dos responsáveis serem defendidos por advogado, né? Isso causa inúmeros problemas, repercussão grave das consequências daquele julgamento feito pelo Tribunal de Contas em esfera penal, né? Ou na esfera da improbidade, consequentemente também pela Justiça Eleitoral. E nós nos deparamos muito, eu como relator, né, em deficiência da defesa. Sempre que possível, a gente procura suprir essa hipossuficiência, né, tentando, às vezes de ofício, coletar informações que a gente julgue serem importantes para o deslinde do processo. Mas isso nem sempre é possível, o volume de processo muito grande, mas isso também é uma questão que deve ser analisada. Tarefa da Justiça Eleitoral, nesse cenário todo que eu abordei, desse resquício de cultura da responsabilidade objetiva, né, é uma tarefa hercúlea, né? A exiguidade do prazo, dos prazos da legislação eleitoral torna essa matéria ainda mais árdua para a Justiça Eleitoral e coloca, né, os gestores públicos numa situação muito difícil. Sobre a questão levantada pela doutora Cláudia, o que seria essa irregularidade insanável? Seria aquela, a meu ver, com a redação da ficha limpa, aquela que configure ato doloso de improbidade administrativa. Mas, como eu disse, não que tenha que ter havido condenação por ato de improbidade, mas a aparência do ato doloso de improbidade. Isso reforça a necessidade dos tribunais de contas de aprofundarem a questão da análise da culpa e dolo do agente público. Sobre a questão do órgão competente, naquele caso de contas de administrador, tomada de conta especial ou das demais irregularidades, o órgão competente é o Tribunal de Contas, né? No caso das contas de governo, onde o tribunal emite um parecer prévio, esse órgão competente para fazer o julgamento é o Parlamento, municipal ou estadual, a depender das contas envolvidas, né? Uma outra questão que eu gostaria de abordar, com relação ao que o doutor Luiz Magno falou, que ele entende que o que deveria ser incluído na lista seriam débitos apenas, né? Para mim, esse posicionamento é equivocado. Ele parte de um pressuposto de que o débito ele é mais grave que a multa, e nem sempre isso é verdade, né? Há danos ao erário que não são causados por ato doloso, então, para mim, não deveriam ser incluídos na lista, e há multas que não ensejam débito, não ensejam dano ao erário, e que são muito graves e que deveriam estar na lista. Então, como havia uma dificuldade muito grande em se interpretar o que seria essa irregularidade insanável, ao longo do tempo, alguns tribunais de contas, inclusive o nosso, construiu essa tese de que só deveria entrar na lista aquelas condenações por débito, né? E jogava no colo da Justiça Eleitoral essa análise da gravidade da conduta, né? Eu penso que a gente deve evoluir, eu acho que deve entrar débitos e multas, mas somente dependendo da gravidade da conduta. Então, esse é o meu posicionamento. Tinha mais alguma questão, doutora Cláudia? Teria várias outras. Sobre a legislação processual nacional, eu concordo. Eu disse na minha apresentação que a legislação processual de contas ela merece uma modernização e merece uma unificação, né? Nós temos uma associação nacional, a Tricom, que vem debatendo esse assunto e
e nos posicionamos dessa maneira. Então, por hora, acho que eram essas as considerações. Vou passar a palavra ao presidente. Bom, teríamos várias questões, né, conselheiro? Eu acho que o debate aí por uma manhã toda. Mas que bom que a última palavra vai ser dos advogados. Bem parcial, nossa presidente, que bom. Mas, assim, o que me parece que é importante, conselheiro, e a minha crítica é no sentido, eu até creio que devemos ter critérios para que possa incluir essa lista. E também creio que o Tribunal de Contas teria competência para estabelecer esses critérios. A minha objeção é que esses critérios têm que valer dali para frente, porque eu não posso estabelecer critérios retroativos, porque já tem o grave problema de que a lei da ficha limpa já pegou os fatos pretéritos. Qualquer inclusão agora vai resultar em rejeição de contas de até 8 anos atrás. E 8 anos atrás eu não tinha um critério para que eu possa estabelecer se eu estaria ou não estaria nessa lista. Porque saber previamente se eu vou estar ou não estar na lista tem uma série de implicações. Implicações nas escolhas que eu vou fazer. Se eu serei ou não serei candidato. Qual vai ser a defesa? Se é defensável, se não é defensável? Como é que eu posso construir? Porque eu tenho 5 dias para fazer isso com restrições horrorosas de provas. Então, me parece que sim, o Tribunal de Contas pode estabelecer critérios que possam incluir multas e que possam retirar débitos. Eu creio que podem. Mas me parece que o ideal seria que esse debate, inclusive, trouxesse a Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário e os advogados para que possam discutir em uma audiência pública esses critérios. Me parece, sim, que deveriam ser por resolução, porque a resolução, no mínimo, configuraria um parâmetro a ser seguido e que estabeleça que o julgador do próprio Tribunal de Contas consiga aferir esse parâmetro. Porque, sem isso, volto a dizer, nós temos o arbítrio, ou a dificuldade de conseguir saber e a fazer essas avaliações. E veja, quando nós temos um prazo que reduz de tempo de campanha para 45 dias, essas avaliações elas têm que ser feitas às vésperas do pleito. Isso é extremamente nocivo à democracia. E aqui não está dizendo de qualificar como anjos ou demônios quem são os imputados. A questão não é essa. A questão é qual é o nosso papel enquanto atores. Devem ser estabelecidos critérios? Eu concordo. Vamos chamar todos os atores envolvidos, porque a expertise do Tribunal de Contas não é da Justiça Eleitoral, que não é do Poder Judiciário, em geral. Até porque, em especial, os juízes, a dificuldade que a gente tem de quando, a cada 10 anos, 12 anos, assumir o eleitoral com uma mudança radicalmente distinta na legislação, na jurisprudência, etc. Então, se a gente quer ser responsável e estabelecer um critério de accountability, como é defendido, temos que chamar os atores envolvidos e estabelecer padrões e seguir minimamente esses padrões. É segurança jurídica. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Olha, a gente fica discutindo o que deve entrar, o que não deve entrar na lista. Mas, no final das contas, a lista não interessa nada. Porque, para que serve a lista? Para dar publicidade do que você vai ter que buscar se quiser impugnar um registro, ou para o cidadão que quer olhar lá na lista e ficar falando, pessoa é ficha suja, sem nem saber aquilo direito, o que significa. Porque, no final das contas, tem uma súmula do TSE dizendo que só a entrada na lista não é suficiente. A jurisprudência, mais do que antiga, diz que o que se vale é a decisão do Tribunal de Contas, estando ou não a pessoa na lista, e a incidência dos requisitos que vai pautar a inelegibilidade ou não. Então, mais um ponto para a gente refletir como o Tribunal de Contas deve, de fato, assumir a competência que a lei complementar deu para ele. Essa lista tem que mudar, talvez, mudando os requisitos de incidência, assumindo o Tribunal de Contas a competência dele, a lista passe a ter um papel mais institucional, revoguem essa súmula. Que a lista está na lei, publicam, ficam lá, entregam um CDzinho, mas, no final das contas, aquilo ali, com todo respeito, serve para nada. Isso é um trabalho infernal para, no final, não cumprir nem direito um papel de publicidade. E ainda trazer esse problema que o professor Luiz Magno está dizendo, que atribui ao candidato o desespero de sair correndo atrás de um negócio que ele nem sabe se ele vai precisar fazer em um tempo em que é impossível tomar qualquer providência. E aí a gente soma o problema da segunda pergunta que a professora Cláudia fez, que é, o que é irregularidade insanável? A irregularidade insanável não existe isoladamente. A lei diz irregularidade insanável que decorra de ato doloso de improbidade administrativa.
Então, transformou-se a irregularidade insanável numa improbidade administrativa dolosa necessariamente. E o tribunal, nas últimas eleições, fez uma coisa, com todo o respeito que eu tenho ao posicionamento de quem pensa dessa forma, mas fez uma coisa pavorosa, que foi criar irregularidade insanável por ato doloso de improbidade administrativa temático. Se vocês pegarem a jurisprudência do TSE, é uma cara crachá. Irregularidade insanável por ato doloso de improbidade administrativa é violação à lei de responsabilidade fiscal, violação à lei de licitações, violação ao concurso público, enriquecimento ilícito, independentemente do dolo. São temas que foram criados. Pagamento a maior de remuneração. Eu tive um caso de pagamento a maior de remuneração de R$ 132. Não foi em um mês, não. Foram em 8 meses. A pessoa recebeu poucos reais. Ficou inelegível até o TSE em agravo regimental. Como é que se lida com uma coisa dessa, assim? Então, a discussão, me parece, que é antecedente, que é como lidar com os requisitos, quem vai assumir a competência para discutir esses requisitos e como a gente vai assegurar de uma forma compatível com o contraditório e devido processo legal na Constituição, para que esses requisitos sejam avaliados, e não de uma forma correndo, que a partir de uma lista que hoje não tem eficácia nenhuma, num processo de registro de candidatura em que o juiz pega um papel e lê e fala, não, acho que aqui tem. Não dá, assim, está tudo errado. Que pena, chegamos ao fim desse painel. E obrigada aos palestrantes, obrigada a todos. E vamos dar seguimento aí ao próxima palestra. Obrigada.